Fala galera, professor Anderson com vocês. Continuando as nossas resoluções das questões do Enem, a gente continua com a prova de 2016, a prova azul como referência, e hoje a gente vai falar sobre a questão de número 63. Vamos lá? Então, dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada, na mesma direção e sentido, devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em duas etapas. A partir do momento em que o motorista detecta o problema, que exige uma freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Já na segunda etapa, se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com a desaceleração constante. Considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente? Bom, aí nós temos alguns gráficos, né? E esses gráficos aí vão mostrar para a gente, vão indicar qual dessas situações a gente tem. O problema é que nesses gráficos o que a gente tem é uma maneira diferente de apresentação. Geralmente a apresentação é dada entre espaço versus tempo, velocidade versus tempo, e aqui ele apresentou para a gente velocidade versus distância. Então o que a gente tem que pensar é que qual dos gráficos aqui representa as duas situações. Então vamos lá, a primeira situação é o tempo em que ele observa o veículo, né, detecta o problema e vai pôr o pé no freio. Então esse intervalo de tempo que ele demora para começar a frenagem, o carro se mantém com velocidade constante. Então, velocidade constante, a gente vai ter aí a equação de distância é velocidade vezes o tempo. Então, a distância ela varia, a velocidade não varia. Então, eu tenho uma distância variando, mas velocidade constante. Então, o nosso gráfico pode ser escrito da seguinte forma. Vou voltar aqui. Então, nós temos no primeiro instante, né? No primeiro instante, uma velocidade constante. Corretinho aqui. No primeiro instante, uma velocidade constante. Então, aqui para o movimento, é um movimento uniforme. Já para o segundo caso, eu tenho uma desaceleração. E ele fala que a aceleração ainda é constante. Essa desaceleração é constante. Ou seja, eu tenho um movimento uniformemente variado. E um movimento uniformemente variado que faz uma relação entre velocidade final e distância, a gente teria que usar a equação de Torricelli. E a equação de Torricelli é velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Ou ainda, né, vou colocar aqui para facilitar a nossa vida, a distância. Tá? Então, observando aqui o nosso problema, a gente percebe que a desaceleração, né, ou a aceleração, ela é constante. Então, esse aqui é um valor constante. A velocidade inicial também é constante. Então, aqui é uma outra constante. A gente vai ter duas variáveis, onde a velocidade está ao quadrado e a distância. Se essa velocidade está ao quadrado, isso indica que o nosso gráfico vai trazer aí um gráfico de equação de segundo grau. E a equação de segundo grau, lembre que dá uma parábola. E quem vai me dar aí a concavidade da parábola é a aceleração. E essa aceleração aqui, se a gente for perceber, ela vai ser negativa porque ocorre uma desaceleração. Então nós temos aqui um gráfico onde depois do momento em que a velocidade é constante, a gente vai ter uma parábola. Aqui velocidade versus distância. Logo, a resposta correta é a letra D. Tá ok? Qualquer dúvida aí, é só perguntar nos comentários. Fiquem em paz aí. Se gostou do conteúdo aí,
aperta o like aí para a gente continuar chegando para mais pessoas e ajudando mais pessoas a entender física. Um forte abraço, fique com Deus, até mais.